Amanhã o Vasco tem uma partida extremamente decisiva para o seu futuro no Campeonato Brasileiro. Amanhã o Vasco vai enfrentar o Mirassol jogando fora de casa, jogo 6h30 da noite. E por que eu falo que esse jogo é muito importante? Porque se o Vasco não vencer essa partida, muito provavelmente a gente vai terminar essa rodada na zona de rebaixamento. Então o Vasco precisa vencer até mesmo para afastar esse perigo de Z4, dar uma afastada em relação à zona de rebaixamento e quem sabe poder pensar em coisas mais tranquilas no Campeonato Brasileiro. O Vasco deve ter muitas alterações no seu time titular para esse jogo amanhã. Algumas alterações forçadas por conta de suspensão, expulsão e outras alterações na parte técnica também podem acontecer no quarteto de frente. E é isso que eu vou te mostrar agora, qual é a provável escalação do Vasco para o jogo amanhã contra o Mirassol. Vem comigo! E essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Mirassol. O Vasco que terá algumas alterações, digamos que forçadas, né? Até porque o Vasco não vai ter o Léo Jardim, que foi expulso no jogo contra o Internacional. O Paulo Henrique levou o terceiro cartão amarelo, também está suspenso para essa partida. Então aí já tem algumas alterações que seriam forçadas o técnico Fernando Diniz a fazer. Então o Daniel Fuzato amanhã será o goleiro do Vasco. É uma oportunidade para ele mostrar que é um bom goleiro, que merece vestir a camisa do Vasco. Oportunidades como essa não aparecem a todo momento, até porque o Léo Jardim joga praticamente todos os jogos. O Léo Jardim vinha na batida de 91 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro pelo Vasco. É muita coisa. Então agora o Daniel Fuzato vai ter essa oportunidade. Tomara que ele agarre aí com unhas e dentes e possa fazer uma grande atuação, fechar o gol para o Vasco e também ser importante na construção de jogo e tudo mais. Então Daniel Fuzato é a primeira alteração no time do Vasco. A segunda alteração é que o Puma Rodrigues deve ser o titular. E a importância do Vasco não ter negociado o Puma com o São Paulo, né, cara? Ou com qualquer outro time, porque isso ia acontecer um momento ou outro. O Paulo Henrique ficar suspenso, o Paulo Henrique talvez se lesionar, algo do tipo, e é bom você ter um outro lateral no banco de reservas que não seja somente um menino. E aí o Puma é esse jogador que tem esse papel de ser importante pro Vasco na fase ofensiva. A gente já conhece o Puma há muito tempo. O Puma é bom atacando, mas defendendo o Puma não marca ninguém. Tomara que o Puma consiga ser um pouco firme, pelo menos na marcação, e que consiga marcar gols na parte ofensiva ou dar assistências. O Puma não é um lateral horroroso, mas o que falta para o Puma ser um jogador completo é a parte ofensiva. Tecnicamente, o Puma é melhor do que o Paulo Henrique. O Paulo Henrique tem mais potência física e tem mais drible do que o Puma, e tem muito mais a parte defensiva. O Paulo Henrique é muito importante recuperando bolas para o Vasco, até mesmo às vezes nas cagadas que o João Vitor faz ou que outros jogadores fazem. Por conta dessa valência física do Paulo Henrique, ele consegue recuperar essas bolas com facilidade até dos adversários. É difícil ter um adversário mais rápido do que o Paulo Henrique. Então o Puma vai acrescentar algumas coisas e a gente espera que não comprometa na parte defensiva. Então o Puma Rodrigues deve ter a oportunidade de jogar amanhã. E aí na zaga do Vasco novamente teremos um impasse. Por quê? O João Vitor tá vivendo um momento tenebroso. Então o Maurício Lemos vai jogar. A questão é, Maurício Lemos vai jogar pela direita e vai jogar o Lucas Freitas pela esquerda, o João Vitor vai pro banco. O João Vitor está à disposição para jogar. Ou ele vai manter a dupla de zaga que jogou contra o CSA, com João Vitor e Maurício Lemos. João Vitor foi expulso no jogo, não fez uma boa partida. A dupla de zaga do Vasco em si não jogou bem contra o CSA, perderam muitos duelos. Talvez é melhor você manter Maurício Lemos e Lucas Freitas a zaga do jogo contra o Internacional. O João Vitor, no momento que ele tá, a pressão que ele tá, eu acredito que seria melhor até mesmo pro João Vitor nesse momento botar a cabeça no lugar, não jogar essa partida contra o Mirassol. E aí o Fernando Diniz iria de Maurício Lemos e o Lucas Freitas na zaga do Vasco. Ou ele pode manter aí o João Vitor e o Maurício Lemos. Então esse é um dos primeiros impasses que tem na escalação do Vasco. Eu iria de Maurício Lemos e Lucas Freitas. Eu não arriscaria com o João Vitor, não. Por mais que você perca em velocidade, já não tendo o Paulo Henrique, e aí você também não vai ter o João Vitor, mas é melhor. É melhor não arriscar com o João Vitor pelo momento que o jogador vive. O Lucas Piton, acharam que ele tinha levado cartão contra o Internacional, que ele estaria suspenso para o jogo, mas não, o Lucas Piton está à disposição e vai jogar como titular. O Lucas Piton teve uma crescente na sua produção nesses últimos jogos, melhorou as suas atuações, isso é bom para o Vasco. E aí o Lucas Piton está exercendo em alguns momentos um papel interessante, que até o Vasco conseguiu produzir uma oportunidade de gol no jogo contra o CSA, quando ele vem jogar aqui por dentro. Quando ele sai da lateral e vem jogar como lateral por dentro, ele acaba descompactando às vezes a marcação do adversário, é algo interessante pra gente acompanhar daqui pra frente. A dupla de volantes do Vasco, o Tietê é presença confirmada, e aí temos a questão do Hugo Moura ou o Thiago Mendes, porque o Thiago Mendes já ganhou minutagem de meio tempo, né, contra o CSA, e aí o Thiago Mendes a gente sabe que é muito mais qualificado do que o Hugo Moura. E aí você tem o Thiago Mendes,
um Tietê e um Felipe Coutinho no seu meio de campo, já é outra coisa. Você vai ter uma qualidade muito maior de passe. Talvez você perca um pouco em presença física. O Thiago Mendes é um pouco mais baixo, tem 1,76 m de altura, mas o Thiago Mendes sempre foi um cara muito ladrão de bolas em todos os times que ele passou. Sempre foi esse cara que conseguia jogar com a bola nos pés com muita qualidade, mas que também conseguia apresentar um bom papel na marcação. Você teria um meio de campo bem mais móvel com Thiago Mendes e Tietê. E aí eu acredito que o Felipe Coutinho vai ser titular sim no time do Vasco nesse jogo, e algum dos outros jogadores vai ter que sentar no banco. Por que o Felipe Coutinho vai ser titular? Porque querendo ou não, o Felipe Coutinho é o jogador que é mais qualificado tecnicamente de todo o plantel do Vasco. Então você não pode deixar um cara da qualidade do Felipe Coutinho no banco de reservas. E o Felipe Coutinho é um meia realmente. Os outros ali são todos atacantes ou pontas. O Felipe Coutinho realmente é um meia e o Vasco ganha nessa criação de jogadas. E aí como é que eu acredito que pode acontecer? Felipe Coutinho no meio, o Ryan na ponta direita não vai ter como Ryan ir pro banco de reservas, porque ele é o ponta direita titular da equipe, vive um bom momento, é um jogador importante pro Vasco, pela força física, por tudo que acrescenta o Ryan no time. O Verratti como centroavante, o Verratti eu não acredito nele indo pro banco de reservas, o Verratti vai continuar, o Verratti tem sua importância no Vasco, tá faltando ele fazer os gols, que é uma coisa importantíssima, né, pra um centroavante. E aí você vai ter uma questão na meia esquerda do Vasco, Nuno ou David. Eu iria com Nuno Moreira no primeiro tempo, depois eu colocaria o David no segundo tempo, se for essa substituição. Ou Fernando Diniz pode entender de ainda deixar o Coutinho no banco, entender que ele não pode jogar 60 minutos ou nem 45 minutos, e aí ele manteria o que ele vem fazendo nos outros jogos, que é Verratti e Nuno na frente, David na esquerda, Ryan na direita e sem um Coutinho no meio armando o jogo. Essa seria a escalação do Vasco. Aí tiraria o Felipe Coutinho, iria para o banco e o Vasco jogaria dessa maneira aqui. Ou ele coloca o David no banco, traz o Coutinho por dentro, coloca o Nuno para jogar como meia esquerda e deixa o Verratti, que era o que vinha acontecendo antes do David voltar de lesão. E aí um ponto interessante é você ter o David como essa opção no banco de reservas para o segundo tempo. O banco do Vasco às vezes é muito carente de opções. E aí o David pode entrar como centroavante, pode entrar jogando em um dos dois lados. Eu não tiraria o Nuno, que é um jogador que tem muita qualidade técnica e acrescenta demais. Nuno, Coutinho, Thiago Mendes, Tietê, são jogadores que têm muita qualidade técnica com a bola nos pés e tem grande poder de associação de jogo. Acho que o Thiago Mendes vai dar um salto de qualidade muito grande nesse meio de campo do Vasco. Mas essas são as dúvidas do técnico Fernando Diniz. E agora, o que você faria no time do Vasco? Eu iria com essa escalação: Daniel Fusato, Puma Rodrigues, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Lucas Piton, Tietê, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Ryan, Verratti e Nuno Moreira. Essa escalação que eu iria titular contra o Mirassol. O Vasco com certeza vai buscar ter a posse de bola, porque é característica do Diniz, e vai buscar propor o jogo contra o Mirassol, independente de estar jogando fora de casa. O Mirassol vai tentar espetar contra-ataques contra o time do Vasco. O Vasco precisa ser cirúrgico, quando tiver as oportunidades de gol. Precisa colocar a bola na casinha, precisa marcar o gol. O Vasco saindo na frente do Mirassol vai forçar o Mirassol a se abrir, vai dar espaço para contra-ataque, e o Vasco tem alguns jogadores interessantes aí para puxada de contra-ataque, até mesmo para entrar no segundo tempo. Mas é isso, cara. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. A única dúvida é se vai jogar o Maurício Lemos ou o João Vitor ou o Lucas Freitas, né? O Lucas Freitas pode ir pro banco, ele pode manter João Vitor e Maurício Lemos. Tietê, Hugo Moura ou Thiago Mendes, e na frente quem vai sair pro Felipe Coutinho jogar, ou se o Felipe Coutinho vai ficar no banco. Eu acredito que é assim que vai o Fernando Diniz tentando entrar na mente aí do técnico, beleza? Meu palpite pro jogo amanhã, vou falar aqui um palpite de 2-1 Vasco, porque é difícil o Vasco passar um jogo sem ser vazado, né? 2-1 Vasco. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra você não perder nada que eu publicar aqui. Esse é o nosso vídeo de hoje. Grande abração do Francesco, é nóis e fui!